Violência entre torcidas continua fazendo, sempre fez vítimas em todo o país. O Brasil é recordista de mortes por causa do futebol. Eu vou conversar aqui no estúdio sobre esse assunto com o Dr. Martinho Neves Miranda, que é advogado, mestre em Direito Esportivo e integrante da Comissão de Esporte e Lazer da OAB do Rio. Dr. Martinho, muito obrigada, boa noite para o senhor. Esse ano morreram 18 pessoas, 12 a menos do que no ano passado. De qualquer maneira, é um número muito grande, né? E a paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo pode ter ajudado a diminuir esse índice, né? Uma vez que ficou todo mundo torcendo para o Brasil. Agora, de qualquer maneira, é um número absurdo, são índices altíssimos. O Brasil é campeão mundial de mortes no estádio de futebol, em eventos relacionados ao futebol. O que me parece é que está faltando uma repressão junto à causa desse problema. As autoridades estão atacando o efeito. O STJD aplicou R$1,5 milhão de multas, penas de mando de campo, de interdição de estádios, realização de partidas em locais fechados, e nada disso deu efeito. O que daria efeito, na sua opinião? A relação está muito próxima com os clubes de futebol. A causa de todo esse envolvimento é uma relação espúria, uma relação promíscua das torcidas organizadas com os dirigentes desportivos, que vai muito além da mera concessão de ingressos, de apoio logístico para as torcidas comparecerem ao estádio, vai muito além disso. Essas torcidas agora estão participando da vida política dos clubes. Elas estão interferindo nas escolhas? Interferindo sensivelmente. Muitos deles ocupam cargos de direção, eles fazem campanhas para presidentes de clubes, quer dizer, vários presidentes são eleitos sob a proteção, sob o apoio dessas torcidas. Então isso se retroalimenta. Se retroalimenta. E essa calamidade pública não é um privilégio do Brasil. Por exemplo, foi confirmado que na reeleição da presidente Cristina Kirchner na Argentina, vários torcedores, chefes de torcida organizada foram recrutados para atuarem com cabos eleitorais. Tamanha a influência e na produção de voto que essa gama de pessoas possui. Então, o problema é muito mais profundo e não se está atacando a causa, que é essa relação espúria com o dirigente desportivo. E de que maneira isso pode ser atacado, uma vez que o clube pode dizer que ele pode escolher quem ele quiser para trabalhar na diretoria com ele? O que me parece, Leandro, eu acho que está na hora da sociedade brasileira, acho que a sociedade brasileira está madura o suficiente para se perguntar se a gente deve manter essas estruturas de torcida organizada no país. Se privilegia a reunião dessas torcidas organizadas em reverência aos princípios constitucionais de liberdade de associação, de liberdade de reunião, só que esses direitos estão sendo exercidos abusivamente. Agora, não há como a justiça interferir nisso, ou buscar esses culpados, ou, enfim, prender essas pessoas, independentemente da colaboração do clube? Porque o clube não vai colaborar, está visto que não vai colaborar. Sim, o problema da impunidade é um problema nacional. Né? O que acontece no esporte, o que acontece na torcida organizada é um reflexo do que acontece no país como um todo. Mas me parece que você só punir, você atuar no varejo, punir um torcedor aqui, outro ali, impede um de entrar no estádio, isso não tá tendo efeito. Me parece que o problema é a causa, e a causa é a organização desses grupos. Ou seja, deixa eu entender. Você é a favor de acabar com as torcidas organizadas? Eu acho que, se não acabar, pelo menos a gente deve pensar em restringir o exercício desse direito, porque esse direito de reunião, de liberdade de reunião, de associação, está sendo exercido abusivamente. O Brasil é signatário de tratados internacionais como a Convenção de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que expressamente permitem a restrição do exercício do direito de reunião quando houver violação à ameaça à segurança nacional, à segurança pública e a direitos. E quem teria que exercer esse poder? O Estado brasileiro, o governo brasileiro, né? Via legislativo ou através do Poder Judiciário. Nós não estamos vivendo um momento muito bonito do futebol, né? Quer dizer, perdemos aí a Copa do Mundo, passamos por uma situação bastante constrangedora, recebendo os times aqui, enfrentando aquele 7-1, enfim, e temos todos esses problemas de violência dentro de campo e fora de campo, o que às vezes é até pior, né? Existe algum exemplo onde a gente pudesse se basear? Sei lá, as pessoas sempre citam os hooligans
como um exemplo que é de uma torcida violenta que a Inglaterra conseguiu domar. Você não tem, no caso dos Hooligans, o que você teve? Você teve uma intervenção do Estado diretamente nessas associações, nesses grupos organizados. O que acontece no Brasil é que a gente está permitindo que eles se organizem, que se constituam, que continuem a exercer... Estão ficando cada vez mais fortes, na sua opinião? E sem uma restrição, uma contenção do Estado. O Estado só está atuando, o Estado brasileiro só está atuando no efeito, em remediar o problema, em punir. Não há um trabalho de prevenção, não há um trabalho de inteligência. O cadastro das torcidas organizadas, que é uma exigência do Estatuto Torcedor, não foi colocado em prática corretamente, né, que está em vigor há mais de 5 anos. Isso é fundamental, isso é o primeiro passo, é você ter cadastrado cada pessoa com sua foto, enfim, exato, moradia e tudo você mais. não tem uma correlação disso com a presença no estádio, porque não adianta nada você ter um cadastro se você não aplica ele dentro do estádio de futebol, se você não individualiza, identifica cada pessoa que entra no estádio. Você não tem isso no Brasil. Agora, na sua opinião, Martinho, isso pode acabar levando porque é tão bonito quando a gente vê um jogo e a gente vê famílias inteiras, crianças, mulheres, né? E essa violência, ela pode acabar prejudicando essa imagem bonita do futebol? Eu acho que já prejudicou. A gente está sentindo o reflexo disso já há algum tempo. Se você puder, você comentou a questão da Copa do Mundo. Se você observar o tipo do torcedor que frequentou o estádio de Copa do Mundo, na Copa do Mundo Brasil, é totalmente diferente desse tipo de torcedor. Quer dizer, dos campeonatos regionais, estaduais, nacionais. Até porque essas pessoas não são torcedores, né? Vamos convir uma coisa. Um sujeito que pega uma privada, como nós mostramos aqui, arranca de um banheiro e joga... de cima essa pessoa não é um torcedor. São delinquentes organizados, quer dizer, está se usando sob a proteção do direito de associação, está se formando quadrilhas, estão se formando quadrilhas. Então, ao invés de você criar torcidas, você está criando quadrilhas. E essas quadrilhas estão organizadas para quê? Para cometer crimes. Você tem alguma esperança para 2015, já que a gente está entrando aí no novo ano? Bom, a minha esperança é que se atue, que as autoridades brasileiras tenham a consciência de que precisam atuar na causa. E a causa está dentro do clube de futebol. Como integrante da Comissão de Esporte e Lazer da OAB, existe alguma coisa que vocês possam exigir? Bom, eu acho que a gente tem que participar junto, pressionar as autoridades públicas para adotarem medidas, dentre elas, quer dizer, uma sugestão, né, individual aqui para que esse tipo de problema seja resolvido. Boa sorte, Dr. Martinho Neves Miranda, que a gente tenha um 2015 com menos problemas dentro e fora de campo. Para todos nós. Obrigada. Nesse fim de ano, o Rio de Janeiro recebe mais de 800 mil